Crianças, de fato, elas têm muito mais acesso à informação do que tinham antes, elas têm muito mais acesso a contatos com esse universo adulto como tinham antes. Então, eu acho que se fôssemos para traçar pontos negativos desse contato, seria justamente como nós, adultos, vamos estabelecer o limite do tipo de linguagem, do tipo de atitude, do tipo de, por exemplo, programas que a gente vai permitir que os filhos assistam ou não, enfim. Aí acho que vai do próprio adulto, da própria família estabelecer esses limites, que não são fáceis, na verdade, de serem traçados, né? Eu, como mãe, posso dizer bem, e aqui tem pessoas que convivem com a minha filha, sabem que é bem difícil. Essa palavra aí veio do verbo, né, em inglês, tiranizar, ironizar, ameaçar, enfim. No caso do atos oprimir. Oprimir, né? Mas o ato se encaixa muito bem nisso, porque se a gente for falar do bullying, a primeira palavra que vem é quem é que faz o bullying? São chamados os valentões. Ah, é? Entendeu? Então, o Atos provavelmente era esse valentão, né? Inclusive, os filmes infantis, eles apresentam muito esses personagens. É verdade. Né? Então, o que significa então o bullying? Seriam essas atitudes sistemáticas, né, de intimidar, de violentar, e deixar claro que o bullying ele se apresenta de forma física, né, e de forma psicológica. E aí quando o João fala assim, todos nós aqui ou sofremos ou fizemos, mas estamos bem vivos. Ok, estamos mesmo, isso é fato. Agora, a que preço? E quais são as marcas que o bullying deixa nas pessoas? Por exemplo, o Atos tem essa marca leve, de que ele foi o opressor e que ele quer pedir desculpas. Mas e as pessoas que fazem parte da lista dele? Né? Quais foram as marcas que ele deixou nessas pessoas, né? E como elas lidaram com isso? Que essa é a questão. Tem crianças que passam por isso, não sei se foi o caso de você, Ruth, e do João, e como é que você lidou com isso? Né? Nós fizemos um artigo juntas justamente falando sobre o racismo na obra de Monteiro Lobato. Não é? Então, coitada da tia Anastácia, ela sofreu o bullying eterno que os nossos negros e negras continuam sofrendo diariamente. Não era negra, beiçuda, tem que voltar para a cozinha, não tem que ficar aqui, não enche o saco, por aí vai. Então veja que isso que acontece com ela, do ponto de vista racial, em uma obra fictícia, na verdade é o que acontece diariamente. Mas foi uma obra importante na formação de toda uma geração, né? Com certeza, até hoje. Não é mais, assim, mas hoje, na verdade, a gente observa menos, né? Porque mesmo a literatura infantil utilizada nesse processo de formação, por exemplo, salvo aquelas ilhas de excelência educacional, a gente não vê isso sendo trabalhado de forma sistemática, por exemplo, e aqui eu posso estar cometendo um equívoco, mas pelo menos é o que eu percebo, né? Notadamente na escola pública de base. Né? Não, é verdade. Então, assim, um trabalho voltado de formação ou de estabelecimento de uma identidade linguística a partir da literatura infantil, isso eu não identifico. Pode ser que haja, veja bem, não estou afirmando categoricamente que não existe, eu estou afirmando que eu desconheço que existe. Não, o Monteiro Lobato está aí, as suas obras estão aí, e elas, hoje, se elas são lidas, elas já são lidas com esse olhar, precisamos criticar. É verdade. Agora aparece ainda nos programas televisivos, até hoje tem Monteiro Lobato passando Sítio do Pica-Pau Amarelo em várias versões. Né? E só que isso acontece, que é a mesma coisa que aconteceu lá no início da literatura infantil, quando as primeiras obras dos irmãos Grimm surgiram, o que acontecia? Era só pornografia. Só que não existia uma adaptação para o mundo infantil. Né? Então, por exemplo, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, não existia a madrasta. Na verdade, quem fazia a coisa ruim era a própria mãe. Mas como criar uma literatura infantil em que a sua mãe é alguém que é ruim, que bate em você? Então criaram essa figura da madrasta. Da mesma coisa acontece com a literatura infantil do Monteiro Lobato. Não dá mais nos dias atuais, em que a gente tem lutado contra uma série de coisas, por exemplo, contra o racismo, para manter isso. Então, quando a gente vê as novas versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo, elas já são muito mais atenuadas. Agora, como a gente falou de literatura, eu vou aproveitar aqui para dar... Posso dar algumas sugestões claro, isso é fundamental, eu acho. De literatura? Se a gente for parar para pensar, como é que está a literatura infantil e infanto-juvenil atualmente? A gente já tem um olhar mais engajado sobre várias temáticas, né? Então, uma das coleções que eu fiquei bem encantada, não tenho ainda, mas é a coleção Anti-Princesas. E aí eu já venho até fazer eu já gostei do título da coleção. Título, né? Até vem ao encontro daquilo que a Marilise falou no programa, sobre as questões de gênero. Então, uma coleção chamada Anti-Princesa. Então, olha só, João. Eu quero ler. Mas qual é o olhar, então, com relação a isso? A gente
tem, pelo que eu tenho observado dentro da literatura infantil, é mostrar uma infância, ou as infâncias, menos idealizadas. É verdade. Porque isso, de alguma maneira, lá na frente, vai fazer com que a criança, que se transforma em adolescente e depois em adulto, ela se frustre com uma série de coisas. Por exemplo, a ideia de que você tem que encontrar um príncipe encantado. Ruth, você tem um príncipe encantado. Não é verdade? A ideia de que você precisa vencer sempre. E no final, fomos felizes para sempre. Que foi um chavão clássico criado pelos irmãos Grimm, né, e que perdurou e perdura ainda hoje em muitas das histórias infantis, muito menos do que no passado. Certo. Muito menos do que no passado. Então hoje a gente tem uma literatura diferenciada, que já propõe para a criança uma série de conflitos. Olha aqui, a vida é isso também. E as relações humanas, elas ficam por baixo do pano, basicamente, né? Tanto isso é verdade que eu estava dando uma olhadinha no Plano Municipal de Educação aqui de Itanhaém, que faz parte daquele projeto do PNE maior, né, de 2014 até 2024. O que seria PNE? PNE é o Plano Nacional de Educação. Certo. Certo? E aí cada distrito tem aí a missão de colocar metas dentro da sua estrutura da cidade, enfim, um documento bem amplo, inclusive, que está disponível na internet, o pessoal de Itanhaém pode acessar facilmente. Mas enfim, eu estava dando uma olhada, nesse próprio documento, se eu fosse chamada para rever esse documento, eu adoraria, Ruth, porque estava escrito lá clientela. Veja, a gente trata os nossos alunos como clientes, ninguém trata o aluno como um ser humano que está ali para uma formação mais ampla do ponto de vista intelectual, do ponto de vista formativo e aí por aí vai. Já existe no próprio documento, veja, são profissionais da educação que estão colocando um documento que os alunos são clientes. Então já começa por aí o desastre na educação. Então, retomando para a sala de aula, são aqueles modelos enfileirados, um atrás do outro, eles não se olham. Veja, qual é o objetivo dos alunos? Olhar para o professor que está lá na frente. Eles não interagem entre eles, né? Então, é o que a gente chama de educação transmissiva ou também educação diretiva, tá? São esse modelo que é um contraponto com o que nós temos tentado fazer atualmente, que é a educação não diretiva, que é uma educação em que a gente estabelece relações participativas, em que o professor ele perde essa visão de super dono da sala, certo? Sou eu que mando aqui, e estabelece relações menos descentralizadas, mais dialógicas na educação. Ou seja, não é que ele perde a sua função, não é isso, mas ele passa a ser mais um mediador, um condutor dessa formação. Só que para isso, Ruth, a gente volta naquele velho problema estrutural. A gente precisa de condições para que o professor seja formado. Porque olha o impasse que a gente tem na educação. Nós, professores, somos formados no método antigo, nesse método transmissivo, diretivo. Só que temos a missão nas nossas costas de fazer com que as nossas crianças sejam formadas num método não transmissivo, um método não diretivo. Ou seja, eu recebi uma formação e preciso atuar de outra forma. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Jornal EBE pelo convite. Eu acredito muito no potencial de todos nós, professores, professoras, que de fato estão lá, embora a gente não tenha reforçado mais essa visão do professor como sacerdócio, porque também isso imputa uma série de questões aos nossos ombros que às vezes a gente não tem que carregar, mas eu acredito muito no nosso potencial dentro da sala de aula, a gente fazer mudanças efetivas e contribuições sérias na vida de cada uma daquelas crianças e mesmo no ensino superior, onde eu atuo hoje em dia e que eu tenho grandes avanços lá com o meu grupo. Então, eu acredito nesse potencial, é isso que eu faço com prazer, com amor. Espero que vocês tenham acesso aí à leitura que vai estar a partir de 6 de julho, né, Audrey? Isso. 6 de julho, o jornal tem um texto meu lá. E queria fazer aqui os meus, sabe, um beijo pra mamãe, papai. Eu também vou, beijo pra mamãe. Segunda-feira eu tenho que mandar um beijo pra você essa semana. Eu vou lá, eu vou agradecer, já agradeci vocês. Vou agradecer as minhas alunas, a toda a equipe lá da FAITA. Agradecer as minhas alunas, os alunos que estiveram comigo durante esse ano, no ano passado também, que não é só os alunos que aprendem, mas acho que o professor aprende mais ainda do que os alunos, então um beijo grande, já em agosto já estamos de volta. Agradecer a minha família, eu preciso mandar um beijo para a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é a Maria, ela deve estar ouvindo, não queria, eu esperei o programa inteiro por isso, viu, Ruth? Eu sei. Só para mandar um beijo para ela deve estar lá
Ela não é uma As criança atividades de fácil, criança. entendeu? Ela aplica o bullying muito, ela sofre e aplica, olha só como é a reprodução, né? Mas filha, eu te amo muito, mamãe te ama, daqui a pouco eu tô aí.